Qual o seu maior sonho? Qual sonho move o seu coração? O que você tem feito para realizar o seu sonho? Qual o sonho de Deus para você? I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Nova série de palavras. Sonhos. Boa noite, Juventude Cairó. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos começando mais um culto. Que você seja abençoado aí onde você estiver na sua casa. Que o Espírito Santo de Deus possa te tocar, possa mover o seu coração através do louvor e através da palavra. E antes de começar, vamos orar e entregar este culto nas mãos do Senhor. Pai, muito obrigado por este momento, por este culto. Venha abençoar a nossa vida. Pai, que nós possamos sentir a Tua presença através da palavra e do louvor. Venha falar o nosso coração, que nós possamos realmente entender aquilo que você quer falar ao nosso coração. Abençoe essa noite, abençoe este culto. É o que nós te pedimos agora. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Bom culto para você.
Fala galera, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós começamos mais um mês na Juventude Kairos. E se você não viu a arte aí, se você está super desligado do que está acontecendo, esse mês a gente vai falar um pouquinho sobre sonhos, né? Sobre sonhos, algo tão importante, tão relevante para a nossa vida. Sonhar é algo essencial para o ser humano, né? Se a gente for pensar, sonhar é algo essencial. O sonho, ele traz propósito, ele traz vigor, ele traz energia, né? E eu sei que é muito difícil a gente falar de sonho. Tipo, você e o Dozinho tá ficando louco, vocês vão falar de sonho. Numa época como essa, vocês vão falar de sonho no meio de uma pandemia, a gente vai ouvir palavras sobre sonho, né? Uma época que está sendo tão difícil a gente sonhar mesmo, de verdade. Tem até uma ilustração que eu conheço, que uma menina foi falar pro pai dela assim: pai, por que as coisas são tão difíceis na vida, sabe? Por que a gente passa por tanta dificuldade? Por que tanta coisa acontece? E o pai dela pegou uma cenoura e um ovo e cozinhou os dois, levou os dois ao fogo, cozinhou os dois. No final, a cenoura estava bem molinha, sabe? Bem frágil. E o ovo, que antes só tinha uma casquinha, ele estava bem durinho, né? Depois de um momento difícil, ele falou com ela, depois de um momento difícil, depois de uma provação, cabe a gente escolher quem nós seremos. E eu espero muito que nós, como Juventude Kairos, sejamos como esse ovo, né? Depois de tudo isso que a gente está passando nessa pandemia, a gente saia mais forte e acreditando mesmo nos sonhos que Deus tem para a nossa vida. Porque como filhos de Deus, como a gente falou no mês passado, né, sobre o reino de Deus e que nós somos filhos de Deus, a nossa realidade, ela não é a realidade aqui do mundo, daquilo que a gente está vendo, né? A nossa vida, ela não está pautada naquilo que a gente vê, naquilo que o governo decide sobre nós. Os sonhos de Deus para a nossa vida é que importa, sabe? Aquilo que Deus pensa, aquilo que os céus pensam é o que importa sobre a nossa vida. Porque agora a nossa vida, quem rege a nossa vida mesmo, quem governa a nossa vida é o Senhor. Então, sonhe, é muito importante sonhar, mas hoje eu não vou falar, né, sobre sonho, te incentivar nos seus sonhos e tudo mais, um coach aqui para te animar. Mas hoje eu vim te perguntar quais têm sido os teus sonhos. Esse é o primeiro tema da palavra do mês. Quais têm sido os teus sonhos? O que você tem sonhado? Quais desejos você tem cultivado dentro do seu coração? Por que você sonha com o que você sonha? Por que você quer o que você quer? Eu não sei se vocês já pararam uma parte da vida para pensar nisso, mas eu já parei muitas vezes para pensar por que eu quero o que eu quero? Por que eu sonho o que eu sonho, sabe? Por que eu estou buscando isso? Para quê? Isso vai gerar o quê? E muitas vezes eu me frustrei. Eu descobri que eu estava querendo algumas coisas por motivos totalmente errados. E para começar, né, o importante é a Bíblia. Abra sua Bíblia aí em Colossenses 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Abre aí você que está em casa. Diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Então, como recapitulando, no mês passado nós falamos sobre o reino de Deus, ou seja, nós somos filhos de Deus, nós somos cidadãos do reino. A partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus e cidadãos do reino, a nossa vida, a maneira que a gente vive é totalmente diferente da maneira que as outras pessoas vivem. Nós passamos a ser diferentes. Nós estamos aqui na terra, mas nós não somos daqui. Quem nos governa é totalmente os céus e nós vivemos de acordo com os céus. Nós vivemos o reino de Deus. Mas se eu pudesse falar o primeiro ponto dessa palavra, eu diria que nós limitamos o reino de Deus muitas vezes. Nós falamos, eu sou filho de Deus, eu sou cidadão do céu, eu quero viver, Senhor, venha o teu reino. Só que a gente limita o reino de Deus em relação à igreja. A gente quer viver o reino de Deus na igreja. O reino de Deus, ele não está limitado àquele mover, àquele movimento, a tudo que acontece, sabe? Nossa, eu estou vivendo o reino de Deus, eu estou arrepiado, eu estou chorando. O reino de Deus, ele é muito mais do que um sentimento, muito mais que um momento. O reino de Deus é realmente um estilo de vida. É você dizer, Pai, eu não governo mais a minha vida, mas é o Senhor que governa as minhas ações, os meus sonhos, tudo que há em mim. Então, viver o reino de Deus mesmo é viver o reino em todos os lugares, é um evangelho integral.
inclusive nos nossos sonhos, que é o que a gente vai falar esse mês, é o que eu vou falar hoje, né? Não tem como tirar Deus de uma parte da minha vida. Deus está nos meus sonhos ministeriais, Deus está nos meus sonhos familiares, mas nos meus sonhos sobre relacionamentos, nos meus sonhos do meu emprego, não é Deus, sabe? É sobre a minha vontade. Não, se você é um cidadão do céu, se você é um filho de Deus, se você quer viver o reino de Deus, é um evangelho integral, não tem outra coisa. É um evangelho integral. Ou Deus, ou o reino de Deus faz parte de tudo da sua vida, ou ele não tem nada, sabe? É 8 ou 80. Nesse mesmo capítulo, no versículo 17, só você ir um pouquinho mais para baixo, diz assim: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando-lhe graças a Deus Pai. Confirmando. Esse versículo fala, seja falando, seja andando, seja pregando, seja trabalhando, né? Seja fazendo tudo, estudando, faça tudo para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo tem que ter a ver com Deus. Tudo tem que estar Ele na sua vida. Então, reforçando que o evangelho ele tem que ser integral. Em Gálatas 2:20, né, diz que nós já estamos crucificados com Cristo, que agora nós não vivemos para nós mesmos, e a vida que agora vivemos na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou por nós. Então, só recapitulando, né, sobre o reino de Deus, antes de entrar mesmo nos sonhos, sou filho de Deus, vivo no reino de Deus, então já estou crucificado em Cristo. A minha vida ela não é por mim mesma, aquilo que eu faço não é para mim mesmo, sabe? Seja nos sonhos do ministério, seja nos sonhos dos meus relacionamentos, seja naquilo que eu quero ter, seja no carro que eu quero ter, seja na família que eu quero construir, tudo tem que ser... tudo tem que ter o Senhor. Não tem problema você querer, sei lá, ser um super médico, um super advogado, um super empresário, mas para que isso? Por que você tem cultivado isso no seu coração? Por qual motivo? Para você mostrar para as pessoas que falavam que você não pode, que você pode, para mostrar para as pessoas que você conquistou, para ostentar tudo aquilo que você tem conquistado, para mostrar de que maneira isso que você tem lutado, que você tem acordado todos os dias de manhã para obter aquilo que você tem se esforçado, de que maneira isso vai contribuir no reino de Deus, né? Quais são as intenções do nosso sonho? Para aparecer para alguém, para mostrar para alguém, para matar uma carência, né? Eu quero ter um relacionamento, eu sonho com um relacionamento, com uma família, para matar uma carência que tem dentro de mim, para alimentar o meu ego e etc, né? Então, de que maneira tudo isso que você vive, tudo isso que você tem lutado, ele vai acrescentar no reino de Deus, já que a gente falou mês passado muito sobre o reino de Deus e sobre o fato de sermos um cidadão dos céus. Um personagem muito conhecido é José, né? José ele teve um sonho. José teve um sonho e José foi levado a um cargo super elevado. Ele foi governador do Egito. Governador, imagina que top. Ele tinha tudo do bom e do melhor. E o sonho que ele teve há anos atrás se tornou realidade. Mas esse mesmo sonho que levou José a um cargo muito top, muito maneiro, abençoou uma galera. Uma galera foi abençoada através disso. Uma galera que estava aqui ia passar fome, uma galera que estava totalmente prejudicada foi abençoada através do sonho de José. Então, será que aquilo que a gente tanto deseja, aquilo que a gente quer, está alinhado com os sonhos de Deus? Aquilo que a gente tem buscado vai abençoar quais pessoas? Quem vai ser abençoado através do sonho que eu tanto quero, aquilo que eu tanto desejo no meu coração? Isso vai realmente contribuir para que o reino cresça? Vai realmente contribuir para que pessoas sejam abençoadas? Então, o primeiro ponto dessa palavra, eu queria te perguntar quais têm sido as suas intenções. Faz o que você faz, sabe? Como eu disse, muitas vezes eu parei e pensei, por que eu estou fazendo isso? E eu me deparei que eu queria porque eu queria mostrar para as pessoas que eu conseguia, ou que eu queria alimentar o meu próprio ego, que eu era boa e etc. E muitas vezes a gente carrega isso junto com a gente. Por que você quer o que você quer? Às vezes a gente se pega querendo coisas porque as pessoas postam tanto e as pessoas que a gente segue no Instagram têm. E chega no final, se a gente for pensar se realmente é isso que a gente quer, por que a gente quer, sabe? A gente quer porque todo mundo tem, todo mundo está fazendo, todo mundo está vivendo. Quais são os motivos, sabe? O que tem nos levado a isso? Em Romanos 8:27, se você puder abrir sua Bíblia, diz que aquele que examina o nosso coração, ele sabe a intenção do Espírito. E ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Senhor, ele conhece, sabe?
Isaías fala que o meu povo ele me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Por mais que a gente fale, não, eu quero ser um grande pregador do evangelho, para que vidas possam ser salvas, para que vidas possam ser transformadas e tudo mais. Por mais que a gente fale isso com a boca, Deus ele conhece realmente, sabe? Ele examina e conhece o nosso coração e sabe quais são as nossas intenções. Se é realmente isso que a gente tem cultivado dentro do nosso coração. Com Deus não tem essa de tentar. Talvez você está conseguindo enganar seu líder de célula. Talvez você está conseguindo enganar seu líder da juventude, seu pastor, que você quer isso porque você quer ser de Deus e que você quer abençoar pessoas. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele examina o nosso coração do mais profundo do nosso ser. E Ele sabe quais as intenções a gente tem cultivado. Quais as intenções que a gente tem buscado mesmo. Ana, né, uma mulher muito conhecida na Bíblia, ela tinha um sonho. Ela tinha um sonho de ter um filho. Ana tinha um sonho muito forte de ter um filho. Só que porque Ana era muito humilhada pela esposa do seu outro marido. E ela queria muito isso, muito isso. No primeiro momento, Ana queria aquilo para alimentar, sabe? Só pela satisfação própria dela, para mostrar para Penina que ela também poderia ter filhos e tudo mais. Essa era a intenção inicial de Ana. Só que depois de vários anos, ela se derramou aos pés do Senhor e falou: Pai, eu quero um filho e eu vou entregá-lo ao Senhor. E aí sim Ana recebeu aquilo que ela tanto queria, aquilo que ela tanto desejava. Às vezes a gente não está recebendo aquilo que a gente quer, sabe? Deus, por que isso não está acontecendo na minha vida? Eu tenho buscado tanto tempo, sabe? Eu tenho buscado tanto tempo um emprego bom, eu tenho buscado tanto tempo um carro, eu tenho buscado tanto tempo uma vida financeira melhor. Mas Deus, Ele sonda, Ele examina o nosso coração. Ele sabe quais são as intenções e por que a gente quer o que a gente quer. E Ana, ela teve um filho, assim como José, ela tinha um sonho. E assim como José, o sonho dela se realizou. E também, assim como José, o sonho dela abençoou outras pessoas. O filho dela foi um grande profeta que abençoou uma galera que foi levantado por Deus para que a presença de Deus pudesse voltar e para que Deus pudesse voltar a falar com o povo novamente. Então, aquilo que Ana sonhou, aquilo que José sonhou e aquilo que tantos homens da Bíblia desejaram, contribuíram para o reino de Deus, contribuíram para que outras pessoas fossem salvas. Contribuíram de maneira tão elevada, né, que hoje a gente tira ensinamentos deles, que hoje a gente tira ensinamentos da vida desses homens e mulheres de Deus, que foram exemplos de pessoas que realizaram seus sonhos, mas que abençoou outras pessoas com isso também. Então, eu quero te incentivar a sonhar. Sonhe, é muito importante. Sonhe. Ai, a gente está no meio de uma pandemia, o que eu vou fazer? O que está acontecendo? É tudo muito difícil. Ver Deus nisso tudo. Sonhe, sabe? Ouse sonhar. Os sonhos de Deus não foram frustrados na sua vida por causa de uma pandemia. Deus não deixou de ser Deus. Os sonhos que Ele tem para você não morreram por causa de um vírus que está assolando a sociedade. Em nome de Jesus, meu pedido é que o Senhor possa restaurar e renovar todos os sonhos que foram perdidos por causa das circunstâncias do seu coração. Mas eu quero reforçar algo a mais. Que você possa ter as intenções corretas e pensar que quais sonhos você tem alimentado no seu coração? Será que eu tenho sonhado de maneira correta? Será que os meus sonhos eles coincidem com aquilo que Deus tem para mim? De que maneira eu vou abençoar as outras pessoas que estão ao meu redor? Em Salmos 139, eu gosto muito desses Salmos. Versículo 23 diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Falar muitas vezes na célula que o problema não é estar errado, que o problema não é errar, o problema não é aquilo que está de errado, o seu pecado. O problema é você ter consciência, você aprender e você não buscar por mudança. Se a gente está pregando isso hoje, é porque há uma chance de você mudar, né? Há uma chance de você consertar isso que está errado, todas as intenções erradas, todos esses sonhos errados no seu coração. Então, chega diante de Deus e fala: Deus, sonda-me, conhece meu coração, o Senhor conhece o mais profundo do meu ser, muito mais do que eu mesma. Pai, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim. Vê se há em mim, Pai, um desejo que não é coerente com aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor planejou para a minha vida, Pai, e transforma a minha vida. Transforma os meus pensamentos. Nós somos filhos de Deus, então os nossos sonhos eles têm que ser coincididos com pessoas filhos de Deus.
Deus, com pessoas que vivem o reino de Deus. Então, a gente tem que se entregar. Então, eu queria finalizar só com uma reflexão. Será que os seus sonhos coincidem como um cidadão do reino de Deus? Quais são as suas intenções ao sonhar? Qual a vontade de Deus para a sua vida? E quais pessoas serão abençoadas através daquilo que você tem buscado fazer, aquilo que você tem buscado para a sua vida? Isso é muito importante. Como filhos de Deus, a gente não pode dispensar. Seja andando, seja falando, seja ensinando, seja na faculdade, no trabalho, seja em todos os lugares, que tudo seja feito para a glória de Deus. Tudo mesmo, todas as coisas. Até os nossos sonhos, dos menores até os maiores. Que tudo seja feito para a glória de Deus, que tudo seja feito conforme a vontade do Senhor. Amém? Feche os olhos, eu gostaria de orar por você essa noite. Jesus, eu te agradeço por estarmos aqui. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo distantes, Pai. Eu sei que o Teu Espírito Santo que está aqui também está na casa de cada pessoa que está assistindo, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa vir sobre a vida dessas pessoas e renovar e restaurar os sonhos que talvez foram perdidos por causa da pandemia, por causa da situação atual que a gente tem vivido no mundo. Pai, eu peço que o Senhor possa renovar e restaurar os sonhos que foram perdidos, Pai, em nome de Jesus. E que essa pessoa, depois dessa pandemia, possa sair mais forte, Senhor, como o ovo, mais forte, mais fortalecido e disposto a lutar por tudo aquilo que o Senhor preparou para elas. Mas eu oro, Senhor, para que as nossas intenções sejam corretas, para que as nossas intenções, aquilo que a gente sonha, Pai, seja de acordo com a Tua vontade, seja de acordo com aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, nos alinhe com a Tua vontade. Eu oro nessa noite por alinhamento, que haja um alinhamento, Senhor, dos céus com a nossa vontade, em nome de Jesus, que possamos nos alinhar àquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que possamos ter as intenções certas, intenções como filhos de Deus. Que o nosso coração seja voltado para o Senhor, Pai. E como esse salmo diz, Senhor, examina, conhece o nosso coração, o mais íntimo e mais profundo do nosso coração, Pai. Vê se há algo em nós que não te agrada, que não é coerente com o Filho de Deus. E transforme as nossas vidas em nome de Jesus, Pai. Amém. Fala, Kairoseiro, chegamos ao final de mais um culto, que Deus ele possa ter te abençoado, que a palavra possa ter alcançado seu coração. E sempre lembrando que você possa curtir, comentar, compartilhar, ajudar a gente a espalhar mais o amor de Deus, que você possa seguir a gente no nosso Instagram, o link do nosso Instagram está na descrição do vídeo, e que Deus ele possa ter te abençoado. Sempre lembrando, bênção apostólica, que sou líderzinho, melhor de todos, estamos juntos, não podendo estar presente, mas que Deus ele possa te abençoar da sua casa. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje para todo sempre, e que Deus possa te abençoar. Amém. Tamo junto.